Também, pessoal. Eu sou Pedro, professor de filosofia, e nós vamos trabalhar com esse conteúdo ao longo desse semestre. Esse é o primeiro ano do EJA de você. O EJA a gente faz cada ano, esse semestre em 6 meses. Nós vamos tentar condensar o conteúdo do semestre em 6 meses para trabalhar com vocês. E o conteúdo de filosofia ele sempre começa na Grécia Antiga, que é onde surgiu a filosofia. Vamos começar trabalhando um termo, a palavra filosofia, que é uma palavra de origem grega. Na verdade, é a junção de duas palavras gregas: Sofia e Filia. Filia significa amizade, é o amor de amizade. Sofia significa sabedoria. Então, filosofia é amor ou amizade pela sabedoria, amor pelo saber. Quem teria cunhado esse termo foi Pitágoras. Já ouviram falar de Pitágoras? Pitágoras foi um grande matemático, mas também foi um filósofo. Vamos falar sobre ele já. Pitágoras criou o termo filosofia e filósofo para diferenciar o filósofo do sábio. O sábio é aquele que acha que sabe. O filósofo ele não se acha o sabichão, o dono da verdade, o dono do saber. O filósofo é aquele que ama a sabedoria e vive em busca do conhecimento. Ele não se acha o conhecedor de todas as coisas. Ele é alguém que faz como Sócrates. Sócrates é considerado uma espécie de Jesus Cristo da filosofia grega. A filosofia grega é dividida em antes e depois de Sócrates, pré-socráticos e pós-socráticos. Sócrates disse uma frase famosa, que é a seguinte frase: só sei e nada sei. Isso por quê? Porque foram consultar o oráculo. Naquela época tinha um templo dedicado geralmente ao deus Apolo, um deus que previa o futuro. Lá nesse oráculo, nesse templo, tinha mulheres chamadas de sibilas. Essas mulheres tomavam alguns alucinógenos e depois supostamente previam o futuro, ou proferiam palavras de sabedoria. Quando até o oráculo de Delfos perguntar quem é o homem mais sábio de toda a Grécia. E a Sibila foi e disse que o homem mais sábio era Sócrates. Aí todo mundo foi atrás de Sócrates para aprender algo com ele, já que ele era o homem mais sábio. E chegaram para Sócrates: o oráculo disse que você é o homem mais sábio da Grécia. Ensina-nos algo então. Ele falou: como que eu vou ensinar algo para vocês? Se é a única coisa que eu não sei de nada. Aí ele foi refletir sobre isso. Ele falou: peraí, por que o oráculo disse que eu sou o homem mais sábio? Aí ele chega a uma conclusão: deve ser o seguinte, eu pelo menos sei que não sei. A maior parte das pessoas não sabe e acham que sabe. Então por isso que eu ensinar para elas que eu pelo menos sei que eu não sei. Os outros não sabem e acham que sabem. Não, o filósofo é alguém que mantém essa postura de humildade intelectual. Ele reconhece a própria ignorância e vive em busca do saber. Ele não se acha o sabichão ou o dono da verdade. Então a filosofia ela surge na Grécia Antiga, né? Esse Apolo era na época da deusa Diana? Diana era filha de Apolo. Ah, tá. A deusa Diana. Diana era filha de Apolo. Então, surge na Grécia por volta do século VII, VI a.C. Mais precisamente na cidade de Mileto. Mais especificamente com Tales de Mileto, que é outro matemático também, com um teorema sobre o teorema. O Pitágoras tem um teorema de Pitágoras, que é quadrada é igual a soma dos quadrados dos catetos. E Tales também desenvolveu um teorema matemático que buscava explicar ali, principalmente o fenômeno para descobrir a altura de uma pirâmide com a sombra. E, através de cálculos geométricos, dava para você fazer essa medição, o teorema de Tales.
E o Tales, ele vai ser o primeiro pensador que se tem registro, que vai dizer que o princípio, origem de todas as coisas, não são os deuses. Ele vai ser o primeiro a dar uma resposta racional e natural para o princípio, origem de tudo. Tipo um cristão? Oi? Tipo um cristão? O cristão, Deus é o princípio, origem de todas as coisas. Mas o Tales não, o Tales ele não vai apelar para Deus ou para os deuses. Ele vai buscar na natureza a resposta para o princípio, origem de todas as coisas. E por isso que ele vai dizer que a água é o princípio, origem de tudo. E por que ele chega a essa conclusão de que a água é o princípio, origem de tudo? Porque sem a água os seres humanos não vivem. Sem comida deve Não só seres humanos, né? Nem um ser vivo vive sem água, né? Nem ser humano, nem animal, nem vegetal. Ela é um elemento extremamente abundante na natureza. Por exemplo, o nosso planeta, 2/3 da superfície da Terra é composto de água. E o nosso corpo? O nosso corpo, de um adulto, 70% do nosso corpo é água. De um bebê, 90% do corpo é água. Uma pessoa idosa diminui, é de 60% a 65%. Então vai variando ao longo da vida a quantidade de água. Mas mesmo assim, em todas as fases da vida, a água é predominante no nosso corpo. Tipo assim, professor, um ser humano vive quanto tempo sem água? Quantos dias você acha? Precisamente eu não sei. Será que um dia? Mais de um dia eu não sei. Acho que 3 dias não passa não, né? Passa não. Passa de 72 horas, eu acho que... Dá desidratação, né? Eu acho, né? Tem que perguntar isso para o professor de de biologia, né? Ah, biologia, ótimo. A biologia ele conhece mais precisamente esses detalhes. Né? Alguns seres vivos precisam mais da água do que outros. Né? Alguns conseguem armazenar água por mais tempo e resistir mais tempo sem água. Por exemplo, o camelo. Agora o ser humano ele não consegue ficar muito tempo. Nós não temos mecanismos de reserva de água no nosso corpo. Ele vai perdendo ao longo dos dias. Ela não é preservada. A gente perde, o nosso corpo vai se hidratando, e se desidratar de um nível novo, chegar no nível ali alarmante, a gente morre. Então a água é o princípio de todas as coisas. Não é uma resposta totalmente isenta de religião. É uma resposta para a natureza, mas é acreditar que a água é um elemento divino. É uma espécie de Deus. Vontade de alma, seria a água que dá alma, ou seja, ânima, vida, movimento para os seres. Então a água aí não está. É uma tentativa já primórdia de explicação racional, mas não é totalmente desvinculada da religião. Porque para ele, a água está em tudo, em todos os seres. Você trocou divino, né? Divino é algo sobrenatural. E se ela é divina, ela transforma tudo em divino também. Aí isso vai desenvolver uma perspectiva que é chamada de panteísmo. Depois de escrever isso aí que você está fazendo, irmão? Escrever também. Ok. Pan, vem do grego, significa tudo. Teísmo, Deus. Então tudo é Deus, porque Deus está em tudo. Se a água é divina e a água está em tudo, tudo está cheio de Deus, ou de deuses, vai dizer o Tales de Mileto. Então ele vai buscar uma explicação para a multiplicidade de seres. Existem seres diferentes. De onde eles vieram? Conclusão que tudo vem da água. Por isso, monismo. Há um só elemento que é o princípio de todas as coisas. E qual que é esse elemento? Tales? Um só elemento que é o princípio de todas as coisas. Mono e mil quer dizer um. Qual que é esse elemento? Tales? Esses primeiros filósofos, eles são da cidade de Mileto, são 3 os mais famosos: Tales, Anaximandro e Anaxímenes. O Anaximandro vai discordar do Tales, o discípulo do Tales vai discordar do mestre. Outra coisa que vai ser comum na história da filosofia. Raramente um filósofo concorda com o outro.
Na religião você não pode questionar, porque a religião trabalha com dogmas. O que é um dogma? É uma linha só, tipo, deixa eu ver aqui. Eu tenho a palavra, mas esqueci. Um dogma é uma verdade absoluta, inquestionável. É isso. Então ninguém pode criticar e questionar, porque essa é a verdade. Por exemplo, a religião cristã. O cristianismo, Jesus instituiu, isso é um dogma. Ninguém pode duvidar disso. Duvidar disso não é cristão. É Mateus, né? Se for judeu, Deus é um só. Deus é aquele que se revelou a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Se você não acredita nisso, você não é judeu. Mas só que o judeu não acredita que Jesus Sim, é o aí, Salvador. para os judeus, Jesus não é o Messias, Não é. o enviado, o ungido de Deus para salvar a humanidade. Olha aí. Por eles não acreditarem nisso, então, por isso que eles não são cristãos. São judeus que acreditam com Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Né? Então a religião tem uma verdade absoluta. Na filosofia não tem verdade absoluta. Então você possa questionando, criticando, duvidando do outro, né? O Anaximandro vai dizer o seguinte: a água é um elemento importante? É. Abundante? É. Mas é um elemento limitado. Como que algo limitado poderia dar origem à infinitude de coisas que existem? Não tem como para ele. Por isso que ele vai defender que o princípio de todas as coisas é indeterminado. O áperon. Áperon, toda palavra grega que começa com A, o A é uma partícula de negação no grego, significa não. Peiron em grego é limite. Então, para ele, somente algo que não tem limite, ou seja, algo ilimitado, indeterminado, poderia dar origem à infinitude de coisas que existe. Isso também por isso para a religião, porque para a religião Deus é infinito, Deus é ilimitado, Deus não tem limite, Deus é indeterminado, ninguém consegue determinar o que Deus é, porque Deus está muito além do que aquilo que a gente pode compreender. Mas aqui é uma explicação racional, né? Apelando para Deus, o Deus. E esse ápero, esse limitado, ele vai a partir de si, dando origem aos opostos, aos contrários, por fenômenos que vão desde condensação à evaporação. Então isso vai gerando todos os seres que existem na perspectiva do Anaximandro. Então Anaximandro discorda do Tales. Aí vem Anaximes. O Anaximes é discípulo do Anaximandro e vai discordar do mestre também. Não. O ápero indeterminado é algo muito vago. O que seria isso? Preciso que seja um elemento mais determinado. Aí ele vai dizer o seguinte: o ar, ele tem as características do ilimitado, do indeterminado. O ar é infinito. O ar é muito mais abundante do que a água. E o ar é tão importante quanto a água. O ar permeia todas as coisas, dá origem e vida a todas as coisas. Então o ar seria a arqué. A arqué é o princípio, a origem de tudo. Só que o ar preenche tudo, né? E a água já tem um pouco. A gente pegar a Bíblia, em grande parte das mitologias, sempre quando o ser humano é feito, o que os deuses fazem? Sopra. Para dar vida. Na Bíblia está escrito. Aí cada um é feito uma coisa, na Bíblia é do barro. Não, aquilo faz o barro e depois. Sim, ele faz um boneco de barro e sopra nas narinas do boneco e ninguém é vida. O ar é o que dá vida. É ânima. Então, nós podemos supor que Deus está tanto presente na água quanto no ar. Não, isso aí é para a religião. Eles não vão apelar para a religião. Eles vão buscar uma resposta racional. Uma resposta concreta na qual a mente... Da natureza. Isso, da natureza. Não do sobrenatural. As religiões buscam no sobrenatural a resposta. A filosofia busca na natureza e na razão. Entendi. Aquilo que os olhos podem ver que realmente conseguem compreender. Mas as explicações, de alguma forma, têm influência das religiões, né? Porque se você for olhar nas religiões, grande parte delas nós temos isso. Os deuses fazem os seres e o barro é uma composição de matos e água. Soprar nas narinas para dar vida é o ar. Na mitologia nórdica,
primeiro homem, a primeira mulher, o Adão e Eva deles, é feito de madeira, de uma árvore. O asquienda. O Adão e Quem Eva falou deles. isso? Não, mitologia não, Ah, mitologia. A mitologia. mitologia iorubá, dos orixás, vai dizer que Oxalá tentou criar os seres humanos de várias coisas. Primeiro tentou fazer o ser humano de fogo, veio a chuva e apagou o ser humano. Tentou fazer o ser humano de ar, fez um boneco inflável, esse boneco estourou. Fez o ser humano de água, esse ser humano evaporou. Fez o ser humano de terra, o certo foi o último. Ele fez de pedra, aí tinha a cabeça muito dura e o coração muito duro, ele desistiu. Ele fez de madeira, veio o cupim e comeu. Aí veio o Nanã. Nanã foi e falou para Oxalá: Oxalá, por que você não tenta fazer um barro? Aí, Nanã Burucu era a deusa do barro, orixá do barro. Ela foi e deu o barro para Oxalá. Oxalá fez o boneco a partir do barro, colocou esse boneco no forno e ele esqueceu lá. Oxalá era doidão, né? Fazia isso também. Mas Oxalá tem Tanto que as pessoas, por exemplo, a explicação na mitologia iorubá, que é do candomblé, eles explicam, por exemplo, pessoas com deficiência foram feitas por Oxalá como? Um dia que Oxalá tinha bebido, ele chapava o irmão, aí ele fazia assim. Mas Mas é a explicação deles, é a religião. Por aí, pela Bíblia, na época da Bíblia, antes de Cristo, os deficientes não prestavam para nada. Eles eram jogados em um debate. Sim. Em grande parte das culturas, bebês que nasciam com deficiência, eles eram sacrificados, eles nem deixavam sobreviver, porque seria considerado ali, dependendo da cultura, algo perigoso para a comunidade. Na Bíblia não podia ser nada, não podia ser sacerdote, não podia ser levita, não podia ser nada. Será que é por isso que o mundo hoje é tão preconceituoso com as pessoas deficientes? Na verdade, eu acho que sim. Tem outras religiões, não é só por causa da Bíblia. Tem todas as culturas. Eu sempre quis entender a sociedade. E até no reino animal também tem isso, né? Aí por isso que eu não sei se é. O que acontece quando nasce uma pessoa com deficiência? A diferencial do ser humano, porque a gente desenvolveu ciência, tecnologia e condições de vida, que dá hoje a oportunidade para que pessoas com deficiência possam viver. Assim, entre as. Agora, num ambiente hostil, por exemplo, os esquimós, na neve, precisam migrar, fazer grandes caminhadas, né? Tem os animais ferozes que podem atacar. Se eles forem cuidar das pessoas com deficiência, eles vão colocar em risco o grupo. Então, era questão de sobrevivência. Aí tinha que matar nós? Na floresta é a mesma coisa. Na floresta está todo momento ali com animais selvagens. E se você for, toda hora ficar se preocupando em cuidar das pessoas com deficiência, você vai colocar em risco a comunidade. Você sabia que agora pensando na Bíblia, Deus estava livrando os deficientes de ser morto? Criou uma cidade para colocar eles, era melhor do que jogar ele na cova de leão. E aí com o tempo vai mudando e a religião também vai mudando a visão sobre os deficientes. Não, não. Eu sei o que é tudo. Sim, você como deficiente você conhece, porque você vive na pele. Mas aí as religiões foram mudando. O cristianismo, ele defende a inclusão, a preservação. Mas não tem. Inclusive ele defende até coisas que são meio complicadas. Não pode falar coisa, mas não O cristianismo é contra, por exemplo, o aborto de anencéfalos. O anencéfalo não tem cérebro, então ele não vai não ser um ser humano. Também sou contra o aborto. Não, mas de anencéfalo, ele não tem cérebro. Não tem cérebro? Mas tem vida. Será que não A vida vegetativa. é triste? Ele só vai conseguir viver enquanto está no útero da mãe, saindo de lá, ele consegue até viver, mas por aparelhos. E não vai conseguir pensar, porque não tem cérebro. Eu preferia morrer.
Vai manter vivo? Aí nesse caso, não ia saber que estava vivo. Não é Não. verdade? Alguns deficientes, por exemplo, que têm cérebro e consciência, aí eu concordo. Mas a gente sofre mais, sabia? Eu Sim, sou claro, eu não tenho porque dúvida só o disso. meu corpo é limitado, mas minha mente é com a sua. Com Então é certeza. muito mais difícil. Não, mas você tem mente, tem cérebro. Agora o homem cérebro não tem. Mas a gente tem que É lidar, criança. entende? Depende porque você é com cérebro. Como é que você pode chamar um homem cérebro de ser humano? Será que é? O ser humano seria um ser que carece de alguns elementos. É, e o cérebro é que dá as emoções, dá os sentimentos, dá tudo. O cérebro é o que a religião chama de alma. Sem cérebro não tem Não tem, não. nada disso. Não. Ele não vai nem ter consciência. Valorado. Nossa, a aula aqui tá Calma, meu Deus, né? Por favor, desculpa, Ô, meu Pedro. amor. Já,